depois de tudo o que ouviram aqui, devem pensar que eu sou alguém importante e não sou. Mas fico aqui muito confortável, porque sou a última a falar, já não tenho nada de novo. E depois de ouvir a vossa professora Joana e outros oradores, apetece-me regressar à base e ir embora, mas vai ter que ser. Bem, eu de facto fiz um conjunto de coisas, o que não quer dizer que seja bom nisso, mas fiz de facto. Mas vou centrar aqui a minha intervenção naquilo que me pareceu ser o mais fácil face àquilo que tem sido o meu percurso profissional, que é no jornalismo. Foi onde eu passei mais tempo da minha vida e, de facto, é a minha grande paixão. Infelizmente, o jornalismo hoje está numa fase muito difícil, bastante difícil. Então, o grupo económico a que eu pertenci durante 22 anos, bem, então esse é trágico. Portanto, não vamos falar de tristezas, vamos falar de coisas positivas. E, portanto, eu não tenho aqui o controlo aqui da coisa, mas já percebi que tem aí, portanto, ótimo, vamos passando. É ali o professor Eduardo que vai dar uma ajuda. Eu trouxe aquilo que... Eu já sou um dinossauro e, portanto, trouxe aquilo que foi o meu percurso, que começou no jornal o 1º de janeiro. Ninguém sabe o que é o 1º de janeiro, mas o 1º de janeiro, só para ter uma ideia de quão grandioso era aquele jornal, chegou a ser dirigido pela escritora Agostina Bessa Luís e, portanto, para perceberem que se tratou, de facto, de um jornal com elevada importância. Imaginem o Palácio do Gelo, aqui, né, onde se vendem muitas coisas e se dão tiros. O Palácio do Gelo era mais... Enfim, o 1º de janeiro era num edifício que era... hoje é um centro comercial, Via Catarina, que tem 2 quarteirões no centro da cidade do Porto. Portanto, aquilo tudo era um jornal. Portanto, imaginem, hoje era absolutamente impensável uma coisa dessas. Hoje vendem-se os jornais e vendem-se os edifícios. Bom, eu comecei a escrever no final dos anos 80, e a minha primeira entrevista foi a um tipo muito maluco chamado José Cid, que escrevi exatamente só a passar atrás, escrevi exatamente numa máquina daquele género. Hoje vocês nem sequer sabem o que é aquilo, ou quando muito viram para ir num museu qualquer. Era assim que escrevíamos. Hoje, claro, ninguém imagina escrever noutra coisa que não seja numa máquina destas, portanto, está fora de hipótese. Agora deixa eu ver se eu percebo alguma coisa disto. Percebo. E escrevíamos numa coisa chamada, que tem um nome que vocês só associam a duas coisas, ou a um peixe ou a outra coisa, que se chamava linguado. E o que era um linguado? Nós metíamos uma folha numa máquina de escrever, provavelmente quem está aqui dentro ninguém sabe o que é isto, mas escrevíamos e depois tinha do lado direito, por acaso aqui não está, anotações que nós fazíamos, propunhamos um título para vir na página do jornal, a secção respectiva, se era desporto, se era economia ou o que fosse, no meu caso até era cultura, e depois o editor fazia as anotações e corrigia aquilo que tivesse que corrigir. Bom, passando à frente, as redações eram assim. Eu optei por esta imagem porque é icónica, porque toda a gente conhece e sabe o que é que foi isto, mas as redações eram assim, ou seja, telemóveis não existiam, está fora de hipótese, havia aqueles telefones com aqueles cabos, aquelas coisas, telefones enormes, o PBX, que vocês nem fazem ideia o que é isso, que era tirar fichas e meter fichas, cabos e meter cabos para passar chamadas de um lado para o outro. Isso acontecia. E era máquinas de escrever, muito fumo dentro das redações, porque toda a gente fumava dentro das redações, era absolutamente normal. Muito papel, imenso papel, resmas e resmas de papel. E, entretanto, passámos para um outro cenário, que é este. Hoje é assim, como é óbvio, não é? Felizmente já não há tabaco dentro das redações, nem outras coisas. E há imensos ecrãs de televisão por todo o lado, porque toda a gente tem que estar super atenta a tudo o que se passa nos diferentes canais de televisão, mesmo dentro das redações da imprensa escrita e das rádios. E, portanto, hoje o cenário é este. Bem, passando eu estou a procurar ser rápido para vos deixar ir para casa. Nós começámos por escrever numa coisa chamada Telex. Há bocado falaram no Telex. Nós escrevíamos, imaginem que havia uma delegação aqui, e havia, do Jornal de Notícias em Viseu, escreviam num Telex, que depois saía numa outra máquina que estava, neste caso, do Jornal de Notícias no Porto, mas enfim, se fosse um jornal de Lisboa, seria em Lisboa, seria numa folha que estava noutro sítio, e depois havia alguém que pegava na outra folha, imaginem, voltavam a escrever tudo novo. Porque não é aproveitar nada disto, a não ser para ter ao lado e copiar para um outro sítio. Voltavam a fazer tudo novo. Claro que depois com a edição do editor da respectiva secção, e voltavam a fazer tudo novo. Hoje, mas é absolutamente impensável fazer de outro modo que não seja, muitas vezes por telemóvel, as atualizações ao minuto, não é? Ou por computador. Enfim, deixa eu ver se muda.
Eu vou-vos falar de um caso muito curioso. Eu, mais ou menos a meio dos anos 90, fui para a guerra na Bósnia, quando foram os primeiros tropas portugueses, e levei uma coisa daquelas, uma pasta para aí deste tamanho, que nós, coitado das pessoas que foram comigo, era a Ana Leal, da TVI, e era o atual diretor de informação da RFM e da Renascença. Alugámos uma casa, pusemos as pessoas literalmente na rua, porque pagámos, não é? Eles saíram. As casas não tinham vidros, só tinham plásticos, porque partiram os vidros todos com os tiros, e ainda havia snipers e havia contentores no meio das ruas, em Sarajevo, por exemplo, para nos abrigarmos dos snipers. E era exatamente assim que eu mandava as peças para Portugal. Com um telemóvel, um telefone de satélite daqueles, que tínhamos que o ajustar para conseguir rede, quase como um nível de um construtor civil, não é? Tínhamos que ajustar aquilo, tínhamos que pôr aquilo na rua, e dada a diferença horária, não era muito, mas era alguma, tínhamos de fazer aquilo às vezes com umas temperaturas na rua insuportáveis, porque eram de noite 15, 30 graus negativos e de dia 5, 10 negativos, 10, 15 negativos. E portanto tínhamos que ir à rua, não era dentro de casa, esqueçam lá isso, para perceber a evolução, não é? Tínhamos que ajustar aquilo e mandar para Portugal. E como é que nós mandávamos para Portugal? Fazíamos assim, um morto e X feridos, por hipótese, se quisesse, não era isso que íamos dizer, mas é o resultado de um acidente ocorrido hoje no Palácio do Gelo, na sequência do não sei quê, blá blá, uma rixa entre dois grupos rivais, etc, etc. Ponto, vírgula, parágrafo. E depois, proposta de título, não sei quê. Proposta porque enfim, o jornalista propõe, o editor decide. Era assim. E, portanto, era assim que fazíamos. Hoje era impensável ser de outra forma que não fosse assim, não é? E mais, escrever, mandávamos o texto já feito e alguém copiava, fazia aquilo que o Pompeu há bocado dizia que era o copy, não é? Copiar e colar. Mas era assim. E quando nós mandávamos... Aí alguém que muda. Quando nós mandávamos o texto para Portugal pelo telemóvel ou pelo telefone de satélite, havia alguém que estava ali com um auricular, com uns pedais, e que escrevia aquilo que nós ditávamos a dizer, ponto, vírgula, parágrafo e não sei quê, escrevia, os pedais era para a frente e para trás e parar e não sei quê, escrevia e entregava ao editor, que por sua vez mandava lá um tipo que entrava agora e servia uns cafés e escrevia uns textos, e copiava noutra vez, tudo novo. Tudo de novo. Portanto, imaginem a evolução. Vocês não fazem ideia o que é isto, mas eu passei por lá. Hoje, claro, outra forma não pode ser que não seja esta. Houve uma evolução, entretanto, e tivemos que acompanhar essa evolução, e no final já vamos perceber as vantagens disso. Bom, e falemos da impressão. Eu estou a falar da experiência de um jornal em papel, edição em papel. Bom, falemos da impressão. Os textos eram feitos letra a letra. Letra a letra. Uma a uma. Percebem? Juntos, numa placa, que já aqui se falou, quando se falou de impressão, uma chapa que ia para a gráfica e uma carrinha com uma chapa enorme, não é? Do tamanho daquilo que seria depois o jornal, que na altura não era este formato, era um formato bem maior, ia para a gráfica e tinha prazos para cumprir, também à frente já falamos sobre isso. Portanto, letra a letra, era assim que se fazia o jornal. Claro, hoje as rotativas têm outra capacidade. Eu há pouco falei no jornal 1º de Janeiro, só para terem uma ideia, na cave do 1º de Janeiro tinha uma rotativa de 56 metros de comprimento. Vocês não fazem ideia do que é isso. Isso hoje é absolutamente dispensável, não tem nada a ver, não há comparação possível. Bom, e falemos da distribuição. Faziam-se os jornais, era preciso distribuir os jornais. A distribuição era toda ela feita com carrinhas que depois saíam da gráfica e iam levar ao avião, porque ia mandar os jornais para o estrangeiro e para as ilhas, não é? Para a diáspora, etc. Para os quiosques e também por autocarro e comboio, não é? Hoje, a maior parte das assinaturas são digitais. A edição em papel mesmo é reduzida. Só para terem uma ideia, quando entrei para o Jornal de Notícias no dia 1 de abril de 1992, visto para o quadro, vendia 124 mil exemplares média dia, média. Neste momento nem 24, nem 24 mil. Portanto, baixou mais de 100 mil exemplares. Na altura, sozinho o Jornal de Notícias vendia mais que os outros todos juntos. Hoje vende menos que o Correio da Manhã, brutalmente. Porque o Correio da Manhã está para... Hoje estou à vontade para falar. Está para o jornalismo, como o Kim Barreiro está para a música. E, portanto, falemos agora das máquinas fotográficas.
Bom, as máquinas fotográficas, eu lembro quando fui fazer reportagem para Angola, ainda andavam lá aos tiros, porque o Savimbi era vivo e havia guerra civil. Eu levei uma quantidade enorme de rolos para garantir que conseguia fazer fotografia. E consegui, porque retiveram-me uma manhã inteira no governo provincial da Huila, porque era uma ditadura, não é? E eu fiz uma foto a um prédio abandonado e levaram-me. Mas depois soltaram-me, como se vê aqui pela presente gravura. E levávamos um conjunto de rolos, muitos rolos, para garantir que não ia falhar nada. Hoje, só para concluir, os rolos que nós fazíamos de fotografias cá, selecionávamos as fotos pelos negativos, olhávamos para os negativos, aquilo não se vê muito bem, mas percebia-se, e em função do negativo mandávamos imprimir só aquilo que queríamos. Imaginemos um acidente com mortos, não é? Estávamos a falar de Correio da Manhã, um acidente com mortos, ou um tipo que resolveu mandar uns tiros no outro, olhávamos para o negativo e escolhíamos. Olha, vamos imprimir esta e aquela foto. Imagina este cenário deste episódio recente aqui em Viseu, escolhíamos a foto, ou as fotos que queríamos, mandávamos imprimir, isto nos anos 90. Mandávamos imprimir e mandávamos, imaginem, vocês vão se rir, por autocarro, para a sede do jornal. Autocarro. Se não chegasse naquele dia lá, chegava no dia a seguir. O que queria dizer que a notícia só saía um pequeno apontamento e depois era recuperada a notícia. Hoje era absolutamente impensável, mas na altura era recuperada para introduzir um dado novo. O quê? A imagem. Não é? Que não era necessariamente condição sine qua non para se publicar, mas era era um upgrade, digamos assim, uma melhoria àquilo que já tínhamos dado. Hoje não, demos, acabou. Só se, entretanto, morrer mais alguém no meio da história é que se atualiza, não é? Pronto. E eram reveladas ali, como se via ali atrás, numa câmara escura. Não tinha que ser escura, senão estragavam as fotos todas e elas ficavam todas negras. Vocês não fazem ideia o que é isso. Passemos então à frente. Hoje, resolvem tudo desta forma. Ou por uma máquina digital, ou por um telemóvel. E o telemóvel tornou-se o quê? A máquina fotográfica, a máquina de calcular, a máquina de gravar, a máquina de mandar os textos, portanto, a máquina de escrever. Tornou-se tudo. A minha agenda. Aliás, eu só tenho agenda no meu telemóvel, sincronizado com o meu computador. Aliás, quando me vem com papéis, eu pergunto o que é aquilo. Portanto, hoje temos ali a nossa vida, não é? Minha mulher sabe que eu estou aqui neste preciso momento. Não sei como, mas ela sabe. E eu também sei onde é que ela está. Que é uma coisa trágica, não é? Mas é isto. Passemos à frente. Falemos do arquivo, porque nós fazíamos peças que precisávamos de investigar. Pois, mas investigar era só assim, em papel. Só em papel. Tínhamos que nos levantar. No meu caso, estava num prédio de 14 andares, saía do segundo dia para o quarto e ia investigar, procurar. Não é? Umas teses de doutoramento antigamente. Mas qual chat GPT ou Google? Não havia nada. Era tudo em papel. E, portanto, a importância do centro de documentação, ou do arquivo, era super. Era de facto valiosíssimo, porque estas pessoas eram enciclopédias. Chegávamos lá e dizíamos, olha, queremos investigar sobre o Watergate. Ok, está bem. A senhora ou o senhor iam logo buscar e depois estávamos ali até. Ok. Lembro que na altura os jornais fechavam muitas vezes às 2 da manhã. Hoje isso é impensável. Quando eu digo fechar, não é fechar a porta, é fechar a edição, ou seja, é mandar para a gráfica. Okay? E sobre mandar para a gráfica, deixa-me só dizer uma coisa. Havia prazos para cumprir. Se nós não entregássemos determinado tipo de páginas, número de páginas, aliás, e tipo, porque a capa, a contracapa e as duas principais interiores, portanto, a número 2 e a penúltima, só iam mesmo no limite máximo. Mas as outras tinham que ir paulatinamente, tinham que ir sendo enviadas para a gráfica sob pena de sermos penalizados com uma multa, mesmo. Não é? Porque eles tinham, na rotativa, ela não podia parar, tinha que estar em constante impressão. Bom, hoje está aqui o centro de documentação. De outra forma, vocês não imaginam andar ali a procurar papéis, só se forem mesmo coisas que não estejam digitalizadas, porque hoje está aqui o centro de documentação. Bom, e falemos do que eram os jornalistas. Isto aqui já vos diz respeito a vocês. Querem ser jornalistas, já percebi que alguns querem ser, reflitam bem. E então, nós éramos os da imprensa escrita, nós escrevíamos para o papel, ponto. Para o papel, ponto. Quando muito, quem escrevesse para um jornal, quando muito, no início nem era bem assim, mas pronto, escrevia também, hipoteticamente, para uma revista, se tivesse revista. Ou havia uma coisa chamada suplemento de domingo, ou seja, era um trabalho melhorado em termos de conteúdo editorial. E, portanto,
Entretanto, transitou-se para este formato, que é o formato multiplataforma. A pessoa vai, sei lá, eu hoje ouvi um jornalista meu amigo da Antena 1 a fazer uma peça para... Ele é da televisão, mas fez uma peça para a Antena 1, percebeu-se que ele está formatado para a televisão, percebe-se, porque, como vocês bem sabem, a forma de escrever para a rádio não é igual à da imprensa escrita e também não é igual à da televisão, e depois nota-se um bocadinho, não é? Mas pronto, escreve para a Antena 1 e a seguir escreve a mesma peça sobre o mesmo assunto, mas claro, com uma abordagem um bocadinho diferente e, sobretudo, o estilo, o género, a forma de escrita diferente para a televisão. E isto hoje acontece para as redes sociais, acontece para tudo, para as plataformas todas que existem neste momento, não é? Porque nós somos fazedores de tudo, somos clínicos gerais neste momento do jornalismo e não especialistas, o que é trágico. Isto é uma opinião pessoal, vale o que vale. Se calhar não vale nada, mas é a minha. É impossível nós sermos excelentes guitarristas, excelentes pianistas, excelentes cantores, excelentes bateristas, tudo ao mesmo tempo. Excelentes qualquer coisa, não é? Arpista, etc. Podemos ser bons, muito bons num instrumento, mas nunca somos bons em rigorosamente tudo o que gravita à volta, por exemplo, da música. Se quisermos falar da música, é impossível. E no jornalismo, na minha opinião, é a mesma coisa. Podemos ser muito bons em televisão, mas não tão bons em rádio, não tão bons na imprensa escrita. E eu conheço muita gente que é muito boa na imprensa escrita, mas jamais, em tempo algum, vai conseguir ser bom na televisão. Está formatado para a imprensa escrita. E não vale a pena estarmos com ilusões, porque a forma de escrita é diferente. Não tem nada a ver. Mas isto, repito, é uma opinião pessoal.